Bem-vindos a mais uma análise aqui na Closer Brasil. Hoje a gente mergulha num evento que prometia muito, né? Nostalgia, rivalidade entre lendas, mas acabou virando uma noite bem complicada. Tô falando do Spaten Fight Night 2 e, claro, da luta principal, Acelino Popó contra Wanderlei Silva. Terminou em caos, muita polêmica. A nossa ideia aqui é ir fundo mesmo. Entender a luta, claro, mas principalmente aquela briga generalizada que veio depois, sabe? O nocaute que o Wanderlei sofreu depois que a luta acabou e o que tudo isso significa para o esporte aqui no Brasil. Então vamos lá. Analisar essa noite que era para ser de espetáculo e, bem, acabou virando um dos momentos mais constrangedores do nosso esporte. Exatamente. E para a gente entender como chegamos naquele ponto caótico, é bom dar um passo atrás, né? Ver o contexto desse Spaten Fight Night. Olha, a iniciativa foi da marca de cerveja, Spaten. Eles queriam criar um evento de entretenimento esportivo que chamasse atenção, principalmente na TV aberta. Eles viram ali uma oportunidade, sabe? Com a saída de eventos grandes, como o UFC do canal aberto, indo para o streaming pago, eles pensaram, vamos trazer lutas com nomes gigantes, muitos já aposentados, né? Para ganhar essa visibilidade. Faz sentido, né? Como estratégia de marketing parece interessante. Mas você disse que a primeira edição, aquela do Anderson Silva com o Chael Sonnen, não foi tão bem recebida assim. Meio morna, né? Pois é, foi isso mesmo. Descrita como frustrante, morna, a crítica foi que pareceu mais um treino leve, sabe? Um sparring. Acabou num empate que, assim, deixou muito fã decepcionado. Isso já não deveria ter ligado um alerta para eles sobre o formato ou talvez a expectativa do público para essas lutas de exibição? Poderia, sim. Talvez por isso sentiram a pressão para entregar algo mais intenso na segunda edição. E aí a escolha dos lutadores mudou tudo. Originalmente, a luta principal seria Popó contra Vitor Belfort, outra rivalidade conhecida. Sim, lembro disso. O que aconteceu? Por que mudou? Então, o Belfort alegou uma lesão. Parece que foi uma concussão, segundo alguns relatos, e aí ele teve que sair. Foi nesse momento que o Wanderlei Silva entrou como substituto. E a entrada do Wanderlei, uma lenda do Pride, do UFC, conhecido pela agressividade total, contra o Popó, ícone do boxe, mudou completamente o clima. Elevou a tensão para outro nível. Imagino. E essa tensão já existia antes mesmo deles subirem o ringue, né? As provocações foram pesadas. Pra caramba. E um ponto-chave de discórdia foi aquela cláusula de peso, né? Que o Popó impôs. Limitou o Wanderlei a 98 quilos com pesagem dupla. Um dia antes e no dia da luta. E por que essa cláusula? O Popó explicou? Ele disse que era para equilibrar, já que o Wanderlei é naturalmente bem maior, né? Mais pesado, mais alto. E o Wanderlei, como ele reagiu a essa exigência toda? As fontes dizem que ele não curtiu nada disso. Não curtiu mesmo. Interpretou como tipo medo por parte do Popó. Chegou a falar que o Popó estava com medo. Aí o Popó rebatia, né? Falava que o peso não ia fazer diferença, que o boxe dele era muito superior ao estilo do Wanderlei que vinha do MMA. Essa troca de farpas criou uma atmosfera, nossa, muito carregada, quase uma promessa de que não ia ser só uma exibiçãozinha amigável, sabe? E quando finalmente subiram no ringue, essa diferença técnica toda que o Popó falava, ficou clara logo de cara? Com 50 anos, mas a experiência de tetracampeão mundial, ele mostrou uma superioridade técnica no boxe que era óbvia. Ele usava a velocidade, a precisão dos golpes e, muito importante, a movimentação. Controlava a distância com jabs, metia uns diretos, cruzados limpos, e não era só controlar a distância, ele se mexia muito bem lateralmente, sabe? Frustrava as tentativas do Wanderlei de encurtar e fazer virar aquela briga agarrada. Ele explorava ângulos que o Wanderlei, vindo do MMA, não está tão acostumado. Exato. E o Wanderlei, mesmo sendo maior, 22 quilos a mais, 14 centímetros mais alto, parecia não se encontrar ali, né? Totalmente. Aos 49 anos, ele parecia perdido no ringue de boxe. A base, a guarda, os movimentos. Era claro que era um lutador de MMA tentando lutar boxe, e não um boxeador de fato. Aquela agressividade toda, famosa dele, no Pride, no MMA, não achava espaço contra a técnica mais refinada, a inteligência de ringue do Popó. A NS Total até reportou que ele sentiu os golpes.
foi abalado e caiu no segundo round. Nossa, caiu mesmo. Então o Popó estava realmente dominando, caminhando para uma vitória tranquila, talvez até por nocaute técnico, e foi aí que o Vanderlei começou a apelar. A coisa saiu das regras. Precisamente. Acho que ele viu que não tinha como ganhar na técnica, né? A derrota era quase certa. E aí no quarto round, ele parece ter perdido o controle. Foi quando a situação ficou inaceitável para o boxe. Ele deu, não uma, mas 3 cabeçadas intencionais no Popó. Um golpe completamente ilegal e perigoso. 3, caramba. E não foi só isso, né? Eu li em algumas fontes, acho que no 1, 2 Esportes, que teve mais coisa errada ali. Sim, teve mais. Além das cabeçadas, falaram em tentativas de joelhada, que é golpe de Muay Thai, de MMA, mas totalmente proibido no boxe, né? E também que o Vanderlei continuou batendo no clinch mesmo depois do árbitro mandar separar. Foram ações que mostraram-se um claro desrespeito pelas regras do jogo que ele aceitou jogar. Com tudo isso, as cabeçadas principalmente, a decisão do árbitro ficou meio óbvia, imagino. Ah, com certeza. Não tinha o que fazer dentro das regras do boxe. Com 1 minuto e 34 do quarto round, o árbitro fez o correto. Desclassificou o Vanderlei Silva, Popó foi declarado vencedor. Mas como você falou, a sensação era que a luta de verdade, no pior sentido possível, estava só começando ali. A confusão explodiu quase que instantaneamente. É impressionante a velocidade com que tudo degringolou, né? O árbitro mal acabou de sinalizar o fim e o ringue já estava sendo invadido. Exatamente. E o que é mais, fascinante e preocupante ao mesmo tempo é a rapidez e a intensidade. O pessoal das duas equipes, do Popó e do Vanderlei, subiram no ringue quase juntos. A equipe do Popó reclamando das cabeçadas, a do Vanderlei subindo também, talvez para defender ele ou, sei lá, contestar a decisão. O resultado? Imediato. Xingamento, empurra-empurra e, em segundos, aquela briga generalizada. E no meio dessa confusão toda, a gente viu nomes conhecidos do esporte participando ativamente da briga, né? O Werdum, que estava na equipe do Vanderlei, foi visto dando vários socos na direção do pessoal da equipe do Popó. Não parecia alguém tentando separar, sabe? Parecia alguém participando ativamente da pancadaria. O próprio Popó disse depois que levou um soco do Werdum ali no meio da confusão. É uma participação muito lamentável para um atleta com o nome e a história que ele tem. E a segurança do evento? Com uma rivalidade tão clara, um final de luta tão tenso, como é que a segurança reagiu a essa invasão toda, essa briga? Aí é que está um dos pontos mais criticados, né? Fontes como o R7 Esportes foram bem diretas. A falha da segurança foi gritante. Tinham pouquíssimos seguranças, segundo os relatos. Eles foram completamente engolidos pela quantidade de gente que subiu no ringue e pela intensidade da briga. Foram pelo menos uns 5 minutos de caos total passando na TV e a segurança simplesmente não conseguiu conter. Levanta perguntas sérias sobre o planejamento, né? Será que subestimaram um risco? É uma ótima pergunta. Então a luta acaba, começa a confusão e aí o Vanderlei é nocauteado. Não pelo Popó na luta, mas por outra pessoa, na confusão. É exatamente isso, é o ponto mais grave, mais lamentável de toda essa história. A luta já tinha acabado oficialmente e no meio daquela batalha campal no ringue, o Vanderlei Silva foi agredido brutalmente. As descrições variam um pouquinho, mas o consenso é que ele foi atingido primeiro por trás, talvez na nuca, e logo depois levou um golpe direto, muito forte, no rosto. Algumas fontes falam olho, outras queixo. Um golpe violentíssimo. E quem deu esse golpe? Conseguiram identificar o agressor? Tem muita especulação sobre isso. O que ficou claro pelas reportagens e vídeos é que não foi o Popó. A agressão partiu de alguém da equipe do Popó. O portal 1, 2 Esportes e muitos comentários, análises de vídeo no Reddit e tal, apontam para o Rafael Freitas, filho do Popó. Ele estava no corner do pai vestido de smoking e parece que estava segurando um cinturão perto da hora da agressão. É importante dizer que essa identificação vem dessas análises, né? Mas foi o que circulou bastante. Nossa Senhora, e as consequências para o Vanderlei? Imagino que tenham sido sérias. Gravíssimas. Ele caiu na hora apagado mesmo. As fontes usam desacordado, desmaiado, ficou ali no chão sangrando enquanto a confusão ainda rolava em volta. Precisou de atendimento médico urgente ali no ringue mesmo, por uns 6 minutos.
Só depois ele conseguiu com muita dificuldade se levantar e sair, e depois confirmaram. Ele foi levado para o hospital para fazer uma bateria de exames neurológicos de imagem por causa da violência do nocaute que ele sofreu depois da luta. Foi uma agressão covarde, né? Inaceitável. É difícil até de acreditar numa cena dessas, e tudo isso transmitido ao vivo pela TV Globo, em canal aberto. Como é que a emissora lidou com isso durante a transmissão? Deu pra ver tudo? Foi uma saia justa pra Globo, né? Teve um momento que a câmera principal tentou sair do foco da confusão, onde o Vanderlei estava caído, sendo atendido. Focaram no Popó, sentado nas cordas. Foi uma tentativa, talvez, de minimizar o impacto daquela cena mais chocante. Mas, ao mesmo tempo, a narração da própria Globo continuou descrevendo o que estava acontecendo. O atendimento médico, o sangramento, a gravidade da coisa. Então ficou esse contraste, sabe? A câmera tentando desviar, mas a narração contando tudo. E nas redes sociais, imagino que a coisa explodiu na hora. Qual foi o tom? Foi mais choque, piada, indignação? Foi uma mistura, como sempre acontece, né? Mas a indignação e o choque foram muito fortes. Claro que teve meme, piada, muito focando no Verdun ali na briga, mas o assunto principal foi o absurdo do Vanderlei ter sido nocauteado daquele jeito, depois da luta, e não pelo Popó. Nos comentários, no Reddit, em todo lugar, as palavras eram selvageria, vergonha, desrespeito total. A imagem que ficou foi péssima, péssima. E isso volta para as críticas à organização, né? Exato. Como a gente falou, as críticas foram imediatas e muito duras. A falha na segurança, o comportamento das equipes, a agressão em si, tudo isso alimentou a ideia de um evento mal planejado, que saiu completamente de controle. Depois que a confusão diminuiu um pouco, o Vanderlei foi retirado. O Popó pegou o microfone. O que ele falou? Foi um pedido de desculpa sincero ou mais para tentar controlar a situação? É sempre difícil julgar a intenção, né? Mas o discurso foi de constrangimento, sim, e teve pedido de desculpas. Popó lamentou o que aconteceu, pediu perdão para o público ali presente, para quem estava assistindo. Ele criticou as cabeçadas do Vanderlei, mas fez questão de dizer que a briga tinha que ter ficado só entre eles dois, dentro das regras, que as equipes não deveriam ter se metido. Ele falou algo como, citado pela R7 Lance, nem a minha equipe nem a equipe dele deveria se meter, a briga aqui dentro é entre eu e ele, desculpas. Foi um reconhecimento claro do vexame que foi. E essa palavra vexame pegou mesmo, né? Vi que usaram bastante na cobertura. Pegou forte. O R7 Sports não teve medo de chamar de maior vexame do boxe no Brasil. O GZH falou em desrespeito ao boxe, mau exemplo. São palavras bem pesadas. Maior vexame. Foi lamentável, sem dúvida. Mas será que é um consenso? Ou tem gente que compara com outras coisas ruins que já aconteceram no boxe brasileiro? Olha, talvez a percepção de maior venha muito da visibilidade, né? TV aberta, nomes super populares, a expectativa toda que foi criada, mas, sendo o maior ou não, o dano para a imagem do esporte é gigante. Inegável. Eventos que deveriam, ajudar a popularizar as multas, acabam fazendo o contrário, afastam o público e, o que é crucial, afastam patrocinadores. Uma das fontes até falou, é o tipo de coisa que serve para espantar qualquer patrocinador. Nenhuma marca quer se associar a cenas de barbárie, né? Com certeza. E isso levanta uma pergunta importante, sim, sobre a validade e, principalmente, a segurança desses eventos que misturam exibição, rivalidade de verdade, lendas já aposentadas. Até que ponto vale buscar audiência e entretenimento correndo riscos tão grandes? Não só para a segurança dos lutadores, mas para a reputação do boxe, do MMA. A imagem das artes marciais do Brasil ficou bem arranhada com isso. E é uma pena também porque essa confusão toda acabou escondendo outros resultados importantes da noite, né? Teve gente nossa brilhando que quase ninguém comentou. Exatamente. A Bia Ferreira, brasileira, defendeu o cinturão mundial dela de boxe pela IBF, um feito enorme. E o Herbert Conceição, nosso campeão olímpico, venceu Yamaguchi Falcão numa luta super esperada no boxe profissional. Eram momentos que mereciam muito destaque, mas, foram totalmente ofuscados pelo caos do evento principal. Então, resumindo a ópera, tivemos uma luta com domínio técnico claro do Popó, que acabou em desclassificação por faltas graves do Vanderlei. Isso foi o estopim para a invasão de ringue, briga generalizada com gente famosa no meio, tipo o Verdun, e o ponto mais baixo, o Vanderlei nocauteado por alguém da equipe do Popó depois da luta já ter acabado.
Popó pediu desculpas, mas a repercussão foi péssima. É isso. Resumo perfeito. Foi uma sequência de fatos que transformou o que era para ser um espetáculo em um show de horrores, né? Deixou um gosto amargo e um monte de perguntas sobre a responsabilidade de todo mundo ali e sobre o futuro desse tipo de evento no Brasil. Um retrocesso grande para a imagem das lutas, sem dúvida. E fica então uma reflexão, né, para todo mundo que acompanhou esse caso. Diante de cenas como essas, de selvageria pura ao vivo, qual é a linha que separa o entretenimento da violência descontrolada? E qual é a responsabilidade real dos organizadores, dos patrocinadores, dos próprios ídolos do esporte? Garantir que a rivalidade, mesmo intensa, não passe do limite do respeito, das regras, da segurança. A imagem da nobre arte, das artes marciais, saiu muito machucada. E fica a pergunta no ar. Qual o futuro para eventos nesse formato depois de um episódio tão lamentável?